É um prazer imenso estar aqui. Eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e mestre também pela Universidade de Brasília em Finanças. Mas a minha relação com o dinheiro começou muito antes da minha formação. Aos meus 21 anos, eu iniciei meu primeiro trabalho realmente remunerado, porque eu sempre trabalhei, mas, assim, de fato, na minha área, né, antes da minha formação, e eu tive muita dificuldade para lidar com os meus recursos financeiros. Eu não ganhava muito, mas eu utilizava esse dinheiro de uma maneira descontrolada. Né? Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. E eu lembro que, na época, o meu pai falava assim... meu pai sempre foi descontrolado financeiramente. E a gente sabe hoje, quando a gente vai ver aí, conversar sobre finanças com as pessoas e falar sobre finanças pessoais e comportamentais, que a gente tem no Brasil uma cultura de ausência de educação financeira. Então, os pais, no passado e ainda hoje, eles falam muito pouco de dinheiro com os filhos, que cria um conceito que foi trago aí por uma estudiosa da área, que é dinheirofobia. Então, os pais têm muita dificuldade, e não só os pais, mas as pessoas têm muita dificuldade de falar abertamente sobre dinheiro. Imagina você chegar na mesa do restaurante e falar assim: nossa, recebi meu salário, entrou R$ 7.500 na minha conta líquido, pensei que entraria... As pessoas vão olhar para você e falar assim: menina, sério, você está querendo se aparecer ou o quê? E aí, por causa de toda essa expectativa social e desse mistério que é em cima do quanto eu ganho, do que eu faço com o meu recurso, a forma que eu gerencio o meu recurso, os pais acabam perpetuando essa cultura para os filhos. E o meu pai sempre foi uma pessoa bem desorganizada financeiramente, e eu já sou uma pessoa altamente impulsiva, sou leonina, né, claro. Isso fez com que eu tivesse uma relação com o dinheiro não muito saudável. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse conceito de saudável. E, na época, eu lembro que meu pai me ajudou, tal, eu fiquei endividada. Ele falou: não, eu vou te ajudar, vou contribuir aí, vamos nessa, vamos te ajudar. E, beleza, ele foi lá, me deu dinheiro e tal. Deu tudo certo. Um ano depois, eu estava endividada novamente. Porque, na verdade, não adianta. Está aqui. A sua forma, a sua relação com o dinheiro que determina como você vai materializar os seus gastos, as suas receitas, as suas despesas e etc. E, na época, eu falei: nossa, pai, me dá mais uma ajudadinha. Ele falou assim: não vou te ajudar mais. Aí eu lembro que, na época, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora, gente? Eu ganhava, trainee, né? Eu trabalhava na Price, na época, eu ganhava, sei lá, 1.990, não sei. E gastava uns 3 a 4 mil por mês no cartão de crédito. E aí eu estava devendo, nem sei assim quanto, mas talvez trazendo para o valor de hoje uns 10 mil reais. E meu pai falou assim: não, você vai se virar, não vou te ajudar mais. E eu fiquei desesperada. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tal. E eu lembro que eu falei: não, eu vou entender o que está acontecendo. E eu fui estudar finanças pessoais. E eu lembro que, na época, eu fiz uma mudança muito grande na minha vida, primeiramente do aspecto de planejamento financeiro. Então, eu entendi o que era o dinheiro, como é que eu lidava com ele, e reestruturei a forma que eu aplicava esses recursos, né, utilizava esses recursos. E aí eu comecei a entender por que eu não consigo, talvez, fazer tudo o que eu quero. E eu entendi que a minha mentalidade ainda não tinha sido alterada. Eu tinha planilhas, eu alimentava com as minhas receitas e despesas, eu fazia o meu processo de acompanhamento, mas eu não tinha parado para entender qual que era o meu objetivo e como o meu aspecto financeiro está atrelado a esse objetivo ou objetivos. E foi quando eu entendi que, na verdade, falar sobre dinheiro não é falar sobre comprar, é falar sobre ter sensações, adquirir sensações. Quando você usa o dinheiro para comprar uma comida, aí eu vou te perguntar: quando você usa o dinheiro para comprar uma comida, o que você está fazendo? Sendo feliz. Adorei, porque, na verdade, a primeira coisa que as pessoas respondem é: estou me alimentando, uma necessidade básica, né, do indivíduo. Se você não se alimentar, se você não tiver onde morar, você
né, não tem, vamos colocar assim, não está respeitando e atendendo às suas necessidades mínimas básicas. Mas, na verdade, o dinheiro ele compra isso. Ele compra a sensação de felicidade, a sensação de bem-estar, a sensação de aconchego, a sensação de, sei lá, felicidade mesmo, né, de alegria. Porque hoje, se vocês têm um programa que eu vejo e que eu dou alguns exemplos quando eu falo sobre isso, não sei se vocês já viram, Quilos Mortais. Já, nossa, demais. Eu sento em casa, eu coloco nesse canal quando eu quero descansar. E lá, muitas vezes, talvez você já tenha visto, as pessoas elas engordam, claro, por uma condição, mas muitas vezes por quesitos emocionais, porque elas utilizam a comida como suporte para lidar com as suas sensações. Então, o dinheiro, na verdade, ele compra emoções, ele compra sensações. E quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a perceber que, na verdade, o dinheiro não tem... Eu não tenho que trabalhar para ter dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para mim. Porque o que eu quero comprar, na verdade, é muito mais do que uma casa, um carro, ou um restaurante no final do mês, ou uma viagem. Eu quero comprar a liberdade. Então, eu trouxe esse aspecto, vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Eu trouxe essa frase que ela fala que eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por liberdade. E, na apresentação, eu vou explicar o que é esse conceito de liberdade. E é claro que, quando a gente fala de finanças pessoais, gente, eu vou fazer uma introdução aqui, que eu até combinei com as meninas que eu não tinha trago nos slides. A gente está falando de gestão financeira. Então, hoje, como uma empresa qualquer, ela tem uma área financeira, né, contas a pagar, contas a receber, para gerenciar. Quando a gente fala de finanças pessoais, a gente está falando dessa gestão financeira na nossa vida como indivíduo. Ok? E não como organização. Então, as finanças pessoais nada mais é do que a sua gestão, a gestão do seu dinheiro, a gestão dos seus recursos financeiros, ok? E o planejamento financeiro é uma etapa, vamos dizer assim, que eu falo, crucial desse processo de gestão. Porque o planejamento é o quê? É um conjunto de ações orientadas para atingimento de um objetivo, em um processo dinâmico. Porque, quando eu falo dinâmico, o planejamento ele não é estático. Você não vai fazer um planejamento hoje e esse planejamento ele não vai ser alterado. Na verdade, quando você planeja, diversos imprevistos vão acontecer, diversas situações vão acontecer, e esse planejamento precisa ser revisado todo o tempo. Então, a gestão do seu recurso, das suas finanças, da sua vida financeira, ela tem que estar pautada em um planejamento financeiro. Mas só o planejamento financeiro, sem você conseguir organizar esse planejamento, e eu divido ele em 4 etapas, né? E a primeira delas é o que a gente vai conversar aqui, que é a definição de objetivos. Se você faz um planejamento financeiro onde você só preenche planilha e você sabe o que entra e o que sai, mas você não atrela esse recurso a objetivos que são autênticos, importantes e justificáveis, eu vou explicar aqui, você acaba, vamos dizer assim, não tendo motivação daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, o objetivo ele visa para te direcionar, para você saber de onde você quer chegar, ele visa para orientar o seu planejamento e ele visa para estar de forma atrelada a você como indivíduo, seus valores, propósitos, para te dar motivação para que você utilize o dinheiro naquilo que realmente importa. E não acaba gastando, por exemplo, no shopping, comprando uma coisa que talvez você nem vai precisar usar quando você sabe que daqui 2, 3 anos você gostaria de fazer um intercâmbio fora do Brasil. Então, essa é a nossa pauta de hoje. Beleza. Aí eu trouxe aqui alguns questionamentos que eu quero fazer para vocês, que eu quero que vocês sejam sinceros quando vocês forem responder, tá? Então, vocês não precisam falar em voz alta, óbvio, né? A não ser que vocês queiram, mas eu gostaria que vocês, de fato, fizessem uma reflexão. Então, o primeiro questionamento seria: você, hoje, olhando para a sua vida financeira, você se considera uma pessoa independente financeiramente? Faça essa análise. Eu gostaria que vocês analisassem esse conceito aqui que eu trouxe. Segunda pergunta: qual foi a última vez que você sentiu tranquilidade em relação à sua vida financeira? Ou seja, estou tranquila, os meus gastos estão controlados, eu consigo organizar da forma que eu quero, gerenciar. Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam: né, tranquilidade, qual que é o conceito para você, né? Porque, na verdade, a tranquilidade, gente, e é verdade isso, quando você está muito endividado, ou quando você não tem controle da sua vida, você não tem paz.
Isso é fato. Então, todos, a não ser que realmente você já virou e falou, desisto, é isso aí, seja o que Deus quiser, Jesus tome a causa aí, abençoa. E eu vou dar o exemplo do meu avô. Meu avô sempre foi um cara extremamente descontrolado. Então, vocês podem ver que vem de família, né, esse perfil. E ele sempre teve muitos imóveis, sempre fez vários negócios. E ele faleceu esse domingo e deixou uma dívida de 100 mil reais. Porque ele não conseguia controlar as finanças dele. Mas ele já estava num ponto... Deixa aí, vai ficar aí essa dívida mesmo, não estou me importando em pagar, porque, para ele, a forma que ele lidava com a vida financeira dele era não se importando. Ok? E a terceira pergunta é, se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo você conseguiria manter o mesmo padrão de vida? Essa é uma outra pergunta que eu adoro, porque, normalmente, eu coloco algumas hipóteses. Ah, você conseguiria manter o mesmo padrão de vida por mais de 5 anos? Aí, várias pessoas fazem isso aqui. Não mesmo. Exatamente. Por mais de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, e tem gente que fala, não, eu consigo sobreviver 1 mês, porque eu vou receber a rescisão. Então, eu consigo receber, tipo, viver 2 semanas. E tem gente que fala, eu nem sei. Porque a verdade é que eu nunca parei para pensar nisso. Então, essas 3 perguntas é para a gente atiçar hoje, vamos dizer assim, essa mentalidade, eu quero que vocês hoje comecem essa conversa, né, que a gente está tendo, pensando mesmo assim, como está a minha vida hoje? Eu realmente me considero independente, eu já atingi o objetivo que eu quero, eu tenho tranquilidade, consigo descansar e ficar em paz, sabendo que todos os objetivos que eu pus, que eu determinei, vão ser alcançados e que, mesmo que aconteçam imprevistos, eu estou tranquila para gerenciar esses imprevistos. E, cara, se eu parar de trabalhar hoje, eu consigo fazer o que eu quiser da vida. Eu consigo viajar, eu consigo ficar 1 ano sem trabalhar, eu consigo fazer, sei lá, um cruzeiro ao redor do mundo, se esse for o meu desejo, ou simplesmente ficar em casa, de boa, vivendo com a qualidade de vida que eu tinha antes, tá? Então, o primeiro tapa na cara que eu vou dar para vocês, porque eu até brinco com meus alunos, né? Eu estava contando da minha vida, eu formei na UNB em Ciências Contábeis, fiz mestrado e eu ministro aula lá na FACE, que é no curso de Ciências Contábeis também. E esse semestre, especificamente, eu estou dando Finanças Pessoais. E eu amo dar Finanças Pessoais por muitos motivos. Primeiro, porque eu amo Finanças Pessoais, eu me apaixonei por essa matéria, porque eu sou o meu próprio experimento, e tudo que eu falo para vocês eu testei, tá? Não só em mim, mas também em outras pessoas. Alguns anos atrás, hoje eu não faço mais, mas eu atuei muito no apoio financeiro, né, para algumas pessoas, não só família, e a gente usa como experimento mesmo, né, o que funciona, o que não funciona. Porque uma coisa muito legal das Finanças Pessoais é que elas não têm regras, leis e normas que você tem que seguir à risca. Na verdade, ela tem recomendações e diretrizes que te orientam a ter um bom planejamento financeiro e a conseguir fazer uma boa gestão financeira do seu recurso. Então, ela é muito individual. O que funciona para mim não necessariamente funciona para a Fernanda ou funciona para a Bruna. Na verdade, a gente precisa conhecer cada um como indivíduo para poder entender qual seria a melhor forma de organizar a nossa vida. E a questão do mindset financeiro, ele traz um pouco desse conceito do indivíduo como ser próprio, tendo as suas próprias necessidades, as suas próprias inquietações, ok? Então, independência financeira não é ter dinheiro para comprar tudo o que você quer. Ter independência financeira não é sair da casa dos pais e morar sozinho. Independência financeira não é ganhar o suficiente para pagar todas as suas contas e ainda sobrar ou não sobrar. A independência financeira significa ser sustentado pelo seu dinheiro. E quando eu falo ser sustentado pelo seu dinheiro, eu estou querendo dizer assim, você pode simplesmente parar de trabalhar, se você quiser, e fazer o que você bem entender da sua vida. Porque você sabe que daquele tempo que você planejou e que você se organizou, você não vai passar dificuldade, porque o dinheiro trabalha para você. Então, o primeiro ponto é, a independência financeira é liberdade de escolha. E quando eu falo liberdade de escolha, é falar, puta, eu queria tanto isso, mas eu não posso fazer porque eu não tenho espaço no meu orçamento, eu não posso fazer porque eu não tenho poupança, eu não tenho... Quando eu falo poupança, eu não estou falando da caderneta de poupança, eu estou falando da sobra, que é receita menos despesas, ok? O conceito de poupar é você ter mais
receita mais entradas, ou seja, mais recebimentos, entradas de recursos do que saídas. E aí, o fato de poupar mais investir, que é aplicar esse recurso em algum local que te renda, te pague uma remuneração por aquele investimento, é o retorno que a gente tem de um investimento. E aí, a caderneta de poupança seria um investimento, uma pena, né, que esse momento não é. A verdade é que a gente, com a Selic baixa, a caderneta de poupança rende menos do que a inflação, ok? Então, a taxa real hoje ela está mais ou menos em menos 0,2. Está bem ruim. Então, poupar é receita menos despesas. E poupar mais investir é o retorno, tá? Então, na verdade, a independência financeira é ter liberdade de escolha, gente. E não tem nada mais maravilhoso que isso. É você olhar para o seu recurso, para os seus objetivos, para as suas metas, para as suas necessidades e falar, eu consigo realizar as minhas necessidades, eu consigo efetuar o planejamento que eu determinei, eu consigo orientar os meus objetivos da forma que eu acho adequada, e eu consigo fazer isso sem precisar, sei lá, vamos dizer assim, continuar nesse emprego que não me faz bem, sem precisar ter que trabalhar em um lugar que eu não gosto porque me paga mais do que um outro lugar onde eu realmente poderia ser feliz. E eu sei que isso parece utópico, tá? Eu sei, porque a realidade não é tão fácil assim. Mas isso é uma construção. E, para essa construção funcionar, o primeiro alicerce que nós temos que mudar é a forma que a gente enxerga o dinheiro. Enquanto você tratar o dinheiro como apenas um recurso ou uma ferramenta para adquirir coisas, a sua relação com ele ela vai ser superficial. Quando você passa a entender que o dinheiro, na verdade, ele é utilizado para adquirir, para alcançar, vamos dizer assim, objetivos, metas, planejamentos, para poder te dar a liberdade de tomar as suas decisões sem necessariamente ficar preso a um local, a uma pessoa, a uma condição, você consegue entender essa relação e alterar, vamos dizer assim, a sua forma de pensar, o seu mindset, ok? Então, quando eu entendi que a independência financeira não estava atrelada ao fato de eu pagar minhas contas, morar sozinha, poder fazer o que eu quero, mas, na verdade, na realização de sonhos, eu tive assim, uma mudança enorme. Eu até arrepio, gente, porque foi maravilhoso. E por que eu falo isso? Não é pelo dinheiro. Eu falo isso porque é a primeira vez que eu realmente percebi isso. Tiveram várias vezes, né? Mas a verdade é que a primeira que realmente modificou foi o meu casamento. Eu acho que a Bruna casou logo antes de mim, né? E eu acho que você também passou muito por isso, de você pagar o seu casamento praticamente sozinha. E eu lembro que, na época, eu pensei, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Eu falei com meu marido. E ele falou assim, não, a gente vai, a gente tem planejamento. Aí a gente sentou, planejou, olhou nossas finanças, nossas poupanças, pensou, analisou e falou, é o nosso sonho, vamos fazer? Vamos. E a gente conseguiu casar na data que a gente queria, da forma que a gente queria, mesmo não tendo apoio de ninguém. Assim, para falar que ninguém, eu ganhei a decoração e a banda do casamento. Mas todo o resto, inclusive a lua de mel, fomos nós que pagamos. E eu lembro que foi incrível, porque eu pensava, nossa, para eu casar agora, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. Eu vou ter que parar de sair, eu vou ter que vender alguma coisa. Então, não vai dar para casar agora. E aí eu lembro, né, tipo, que quando a gente decidiu casar e olhou para as finanças, para os nossos investimentos e etc., a gente falou, a gente consegue, porque hoje a gente tem recurso guardado. Então, para mim, essa foi a primeira, assim, tipo, não a primeira, mas é porque foi tão intenso esse movimento que eu olhei e falei, cara, isso é o significado. É você utilizar o seu recurso para realizar um sonho. Um objetivo que seja, tá? E por que eu estou falando isso, gente? Porque eu lembro que, nas minhas primeiras orientações de finanças pessoais, onde eu comecei a estudar, eu lia muitas coisas, conversava com muitos professores, e muita gente falava, não, tem que juntar dinheiro, você tem que guardar dinheiro, você tem que fazer poupança, você tem que, sabe, pensar em guardar, etc. E eu vou te falar uma coisa, não que você não tenha que pensar em guardar. Mas, gente, a gente guarda dinheiro. Eu não gosto de usar esse termo, tá? Guardar. Porque quando você fala guardar, normalmente você está atrelando a, tipo assim, eu tenho uma roupa ali guardada, eu posso pegar a qualquer hora que eu quiser. Você pode utilizar da maneira que você quiser. Eu não gosto. Eu gosto de pensar que o dinheiro ele funciona como se fosse um envelope. Vamos pegar vários envelopes. Esse aqui é o envelope da minha comida, da alimentação. Esse é o envelope da minha moradia. Esse aqui é o envelope do transporte. Esse aqui é o envelopes virtuais, né? Não necessariamente físicos. E aí você vai colocar dentro de cada caixinha desses envelopes, de cada envelope, o recurso que você determinou e destinou para aquilo. Então,
Para alimentação, eu vou colocar aqui por mês R$ 500. Para moradia, e moradia você pode considerar aluguel, condomínio, energia, água, etc. Eu vou colocar R$ 1.500 e etc. Tá? Quando você faz isso, você está destinando aquele recurso. Esse recurso ele não é em vão, ele tem um objetivo. E, quando você fala guardar, acaba que você perde esse objetivo. Então, eu gosto de falar poupar. Eu estou poupando para a minha alimentação. Eu estou poupando para a minha moradia. Eu estou poupando para o meu casamento. Eu estou poupando para a minha aposentadoria. E aí é óbvio, quando eu faço uma poupança para a minha aposentadoria, por exemplo, ou para a minha velhice, etc., eu estou guardando esse recurso, de certa forma, mas para ser destinado para um objetivo que existe. Então, quando eu falo, estou guardando dinheiro para o futuro, espera aí, então você tem um objetivo. Qual é? Manter a mesma qualidade de vida, se aposentar sem depender do INSS, que é uma coisa muito boa, viu, galera? Vamos começar a pensar nisso aí. Eu estava dando aula de previdência privada esses dias, justamente, social e privada. Vamos pensar, porque hoje o nosso lado não está fácil, né? Eu até falo assim, gente, não pense em parar de trabalhar, não. Faz o que você gosta, programa a sua vida para, no futuro, continuar tendo renda, porque, no final, a gente vai morrer trabalhando mesmo. Então, nem cria ilusão, sabe? Já pensa assim, o que eu preciso fazer? É triste isso aí, mas o que eu preciso fazer para, daqui 30 anos, continuar tendo uma renda, mas talvez fazendo uma outra coisa completamente diferente? Como é que eu preciso me preparar para chegar nesse patamar e conseguir ter liberdade de escolha, de falar, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero ser autônoma, eu quero ter minha loja, eu quero dar aula, eu quero ensinar os outros. Entendeu? Isso é liberdade de escolha. Porque, para eu fazer isso no futuro, talvez isso me custe, vamos dizer assim, um custo de oportunidade, que é eu deixar de ganhar uma renda de tantos mil e ganhar muito menos. Mas, baseado no meu planejamento, eu sei que o meu custo de vida vai se adequar àquela realidade, porque eu planejei há 30 anos atrás isso. Então, no seu envelopinho, sabe, você vai poupar e destinar esse recurso. Ok? E isso é liberdade de escolha. E é claro, né, gente, você não vai... O mundo muda, a vida gira, o conceito de VUCA aí, que a gente já ouviu tantas vezes. O mundo é dinâmico. O seu planejamento de hoje não necessariamente é o seu planejamento de amanhã. E o seu envelope de hoje não necessariamente tem a mesma destinação amanhã. Tá? E a importância de você entender isso é entender como gerenciar essas mudanças de forma preventiva e não reativa. E aí, todas essas discussões que nós estamos tendo aqui é para ajudar vocês nisso. Tá? E aí, eu trouxe um dado aqui muito interessante. Eu peguei, é bem recente, 2019, que fala que o Brasil fechou com 62,08 milhões de brasileiros negativados. Isso representa 30% da população acima de 18 anos. Vocês acham isso uma porcentagem pequena? É alto pra caramba. Isso porque nós estamos falando de inadimplência, galera. Quando eu falo inadimplência, não é endividamento, tá? O conceito de endividamento é o quê? Dívidas é algo que eu tenho, compromissos assumidos ainda não quitados. Não necessariamente eles estão em atrasos. Eu posso ter feito um financiamento, eu tenho uma dívida com financiamento de carro, imobiliário. Tá? E as dívidas não necessariamente são ruins. Eu divido as dívidas entre boas e ruins. Dívidas boas são dívidas planejadas. Então, eu planejei fazer esse financiamento com total consciência e organização financeira. Eu planejei adquirir essa televisão em 2, 3 vezes. Planejei, é uma dívida boa. A dívida ruim é uma dívida não planejada, muitas vezes realizada por impulso, ansiedade, necessidade emocional, alimentada por vieses que nós temos aí, baseado na nossa personalidade, na nossa educação, na sociedade que a gente está inserido. Ok? E a inadimplência, ela vem quando aquela dívida ela passa a estar em atraso. Ou seja, eu tenho uma dívida e essa dívida não está sendo cumprido, o prazo que eu determinei para pagamento não está sendo cumprido, então eu passo a estar inadimplente. Então, hoje eu tenho mais ou menos 30% da população adulta do Brasil que não consegue pagar suas dívidas, por diversos motivos. E, gente, por incrível que pareça, eu não trouxe aqui. 60% a 70% dessas pessoas estão endividadas em quê? Aonde? Cartão de crédito, cara. Que merda. Esse aí, ele não é o vilão, tá? Eu não vou falar sobre ele aqui, porque a gente tem ferramentas muito boas de utilizar recursos e gerenciar através do cartão de crédito, mas ele é um grande problema e 60% das pessoas estão endividadas no cartão. O segundo maior endividamento é o cheque especial, tá? E
a pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos, CNDL, revelam que a cada 10 brasileiros, perdão, 6 a cada 10 brasileiros, ou seja, 58%, admitem que nunca ou somente às vezes dedicam tempo às atividades de controle da vida financeira. Ou seja, eu estou falando que mais de 50% das pessoas meio que não fazem ou fazem bem mais ou menos, né, a gestão financeira da sua vida. E eles perceberam que, na verdade, não é por falta de conhecimento que essas pessoas não fazem isso. Muitas dessas pessoas entrevistadas, elas até sabiam que era finanças pessoais, a necessidade e a importância de fazer um orçamento, elas entendiam esses conceitos, ok? Mas o que acontece? Elas admitiam que gastavam muito mais do que podiam. Ou seja, eu sei. Olha, eu sei quanto eu tenho para gastar, mas, entendeu? Às vezes não dá muito certo, eu acabo gastando mais, fazendo compromissos que eu não posso arcar, tá? E aí elas perceberam que 45% dessas pessoas gastam mais do que o limite e 32% admitem deixar de pagar alguma conta para comprar algo que desejam. Ou seja, dessas pessoas todas que estão aí, que admitem que não controlam suas vidas, elas, realmente, eu até sei, sabe? Mas eu vou estar lá no shopping, vou ver aquele sapato, o meu salto quebrou, eu preciso dele. Ele me chama, eu chamo ele, e eu vou comprar, entendeu? E eu sei que eu posso não pagar, eu vou dividir em 10 parcelas, e é isso aí, seja o que Deus quiser, aleluia, irmão. Vou nem olhar para minhas finanças para não sofrer, entendeu? E aí, eu trouxe aqui um gráficozinho que fala, né? 33% fizeram compras mesmo sabendo que seria difícil pagá-las, 24% compraram sem pensar se conseguiriam pagar ou não, e 7% fizeram aquisições sabendo que não teriam como pagar de fato. Ou seja... O que isso indica? Para algumas pessoas, sim, viu? Isso indica que conhecer os conceitos de finanças e, muitas vezes, saber receita, despesa e fazer um orçamento ali, um orçamento, quando eu falo orçamento, né, tipo numa planilha, num app, não necessariamente significa que você vai conseguir cumprir tudo que você determinou, ou se é que você determinou. Porque tem gente que, na verdade, só faz esse controle para realmente, né, saber o que ela pode gastar ainda mais. Porque ela fala assim, agora eu vou tirar isso aqui, aí vai sobrar o valor lá na minha conta. Em vez dela colocar em poupança, na poupança, né, ou no investimento, ela faz o quê? Nossa, sobrou. Meu Deus, vou sair. Vou gastar, vou comprar alguma coisa. Porque, muitas vezes, essa é a relação que ela construiu com o dinheiro, ok? Beleza. E aí, o SPC, não satisfeito, ele foi verificar o seguinte. Qual é a relação, então, do estado emocional dessas pessoas com esses gastos que elas dizem efetuar sem conseguir pagar, sem conseguir, né, sem saber se vai conseguir pagar ou não, e etc. E aí eles constataram que 14% dessas pessoas assumiram que gastavam por ansiedade. 12% por problemas no trabalho. E, gente, quando eu falo problemas no trabalho, é muito verdade. E vocês que trabalham perto do shopping, né? Nossa Senhora, é muito difícil. Porque eu lembro que, quando eu trabalhava perto do shopping, eu ia para o shopping, às vezes, para dar uma espairecida, eu olhava aquelas lojas e pensava, meu Deus, eu preciso tanto de um sapato, eu preciso tanto de uma roupa, eu preciso tanto de uma bolsa. Não que eu comprasse, né? Mas a tentação é muito maior. Então, problemas no trabalho, e eu também cito uma outra coisa, que está ali dentro dos 24%. A alegria também faz a gente gastar, tá? Então, muitas vezes, quando você está muito alegre, você fala assim, meu Deus, eu mereço. Fala sério. Olha só o quanto que eu trabalhei, olha só o tanto de esforço que eu tive. Cara, eu sou merecedora. Eu vou ali, eu vou comprar, eu vou beber, eu vou comer, eu vou fazer o que eu quiser, porque, cara, eu trabalhei muito para esse trabalho ser entregue, e eu acho que eu mereço, tá? Então, existe também esse lado. E aí, 9 pessoas citaram relacionamento familiar, que é fato. A primeira coisa que você faz quando você sofre aí uma decepção amorosa. Além de chorar, né? Claro. Primeira coisa, amiga, nossa, preciso sair para comer. Amiga, preciso sair para beber. Amiga, vem aqui para casa, traz pizza, hambúrguer, sorvete. E aí, no fim, a gente vai e lança na comida as nossas sensações, a procura na comida, né? Uma busca por suprir essas necessidades de ter essa sensação. E eu admito, gente, muitas vezes, quando eu estou muito estressada e eu tenho que me controlar, muito estressada, cara, eu quero comer gordura. Batata frita, hambúrguer, pizza. Nossa, meu Deus. Quando eu como, juro, meu corpo faz assim. Caracas. Isso é muito forte.
Porque o nosso corpo, ele está diretamente, na verdade, ele é influenciado por isso, né? E ele pede isso. Ele, cara, eu quero açúcar, eu quero açúcar, eu quero açúcar, eu quero doce, eu quero comprar, eu quero ir ao shopping, eu quero fazer compras. Vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa muito quietinha. Mas quando ela está sofrendo, ela não consegue conversar sobre os problemas. Ela faz o quê? Ela compra. Aí ela compra de todas as pessoas que passam vendendo tudo em todos os lugares. Você quer vender alguma coisa na rua? Procura minha mãe, você vai conseguir. Esses dias o cara estava vendendo tipo um CD, né? CD normal e tal. E aí era um CD evangélico que minha mãe tinha a lista no Spotify. Aí minha mãe, eu vou comprar. Falei, mãe, você tem algum lugar para ouvir CD? Ah, não. Você tem no Spotify essas mesmas músicas? Aí ela, tenho. Então para que você vai comprar? É lá para ajudar. Eu, mãe, pelo amor de Deus. E aí você vai mostrar para ela o quê? Que, na verdade, a necessidade dela, muitas vezes, de auxiliar alguém, o processo dela faz com que ela tome decisões irracionais. Porque você concorda comigo? É racional ela comprar um CD que ela não vai conseguir ouvir? Gente, pode responder com sinceridade. É racional? Eu vou parecer cruel agora, mas eu vou falar um outro ponto, tá? Por exemplo, você está lá mó na pindaíba, precisando de dinheiro, aí você vai fazer uma limpa no seu guarda-roupa, certo? Graças a Deus, hoje a gente já tem aí muitos, né, tipo, brechó, Mas o que a sua tia fala? Nossa, vamos doar tudo. Aí você assim, não, você pode doar uma parte, mas eu estou precisando de dinheiro, por que eu não posso vender? Ok? Então, na verdade, olha só, parece que a gente acaba, né, sendo egoísta, mas, na verdade, é irracional eu doar, às vezes, roupas que eu poderia vender. Não estou falando que vocês não têm que doar, tá, gente? Separa ali uma parte, doa mesmo. Mas eu estou falando que, às vezes, nós tomamos decisões irracionais baseadas nas expectativas sociais ou baseadas no que até as pessoas vão falar. Pô, você não vai doar? Caramba, hein? Que miséria, cara. Você não pensa nos outros, né? Olha como é forte. Na verdade, às vezes, você está precisando. Não, eu preciso vender porque eu preciso do dinheiro. Poxa, mas eu acho isso muito paia. Porque é assim que as pessoas falam, né? E aí você fica pensando, meu Deus, será que eu sou uma péssima pessoa? Quando, na verdade, você está tomando uma decisão irracional de doar algo que você poderia vender para cumprir, às vezes, uma expectativa social, ok? Tá? E aí, dessas pessoas que responderam que o estado emocional interfere, sim, na sua relação com o dinheiro, 47% falaram que realmente não tem feito nada para mudar isso, ok? 34 argumentaram que esse hábito faz parte do seu jeito de ser, e muitas dessas pessoas falaram, eu não vou mudar quem eu sou, então é isso aí. E 11% afirmam que a situação não provoca nenhum tipo de incômodo. Ah, não, tá ótimo, tranquilaço, é isso aí. Tá? Então, é isso. E aí eu trouxe uma pesquisa realizada pela FPA Magazine, que é uma consultoria de planejamento financeiro da Austrália, que eles falam o seguinte, olha só, de todas as pessoas que vêm aqui em busca de orientação financeira. Então, não estou falando nem mais das pessoas que, né, não têm nem interesse ou não fazem, etc. Estou falando das pessoas que buscam orientação financeira. Eu estou aqui para você me auxiliar a gerir melhor o meu dinheiro, ok? 30%, apenas 30% colocam em prática as recomendações que são dadas, ou perpetuam essas ações. Sustentam essas ações. O conceito de sustentabilidade, ele entra aqui. Sabe? Ações sustentáveis, a sustentabilidade do seu planejamento financeiro, do seu orçamento. Muitas dessas pessoas, elas não conseguem executar essas ações por muito mais tempo, ou elas executam por um tempo e depois elas, deixa para lá, não, esqueci até de olhar, não, nem sei, é para atualizar a planilha. Tá? Então, eles trouxeram esses dados e, para mim, isso representa muito o que a gente está falando aqui. Por que essas pessoas têm tanta dificuldade de colocar em prática o planejamento financeiro e ter uma relação boa e sadia com esse dinheiro? O que vocês acham? Vocês já se encontraram nessa situação? Onde você planeja, você se organiza e você não consegue cumprir o que você planejou? Gente, vamos ser sinceros. Pensa bem. Pensa nos projetos que nós fazemos. Imagina a dieta que você vai começar na segunda-feira e nunca começa. A promessa de ano novo que você fala que ano que vem vai ser diferente, mas é tudo igual. Sei lá, reforma na casa, no quarto que você falou que vai fazer olhando o YouTube, mas você nunca vai fazer. Você só fica olhando o YouTube, site de reforma, site de itens, né, tipo, renováveis e etc.
E com o dinheiro não é muito diferente nisso, porque se você não definiu bem o seu objetivo, você vai olhar e falar, nossa, eu vou fazer isso tudo, vou parar de gastar, vou parar de sair, vou parar de tomar o cafezinho depois do almoço, vou parar de fazer... Dá uma semana. Não, fulano, vamos lá, vamos comer naquele restaurante. Ah, mas aceita ticket? Não, aceita não. Ah, não, vamos, tem que ir... confraternizar em equipe. Aí você vai lá, sem poder, fora do seu planejamento, que você falou que você não ia gastar, e vai e gasta R$100 no almoço, R$70 no almoço, R$80 no almoço. Então, gente, isso é uma forma de não cumprir o que você planejou. E é um exemplo muito comum no nosso dia a dia, tá? E aí eu trouxe agora, assim, para entrar mesmo no que a gente está falando aqui, uma análise sobre razão e emoção e a relação entre os comportamentos e as finanças, tá? E aí foram esses exemplos aqui que eu dei, inclusive, eu vou trazer aqui a questão das compras. Quando você vai com fome no supermercado, a tendência é você fazer o quê? Comprar muito mais, cara. Meu Deus do céu. Ou quando você já sentiu vontade de comer hambúrguer ou tomar uma cerveja porque você viu uma propaganda ou porque você ouviu uma música. Tipo, aquela música... Vamos pegar, assim, Sexta na Piscina. Tem uma playlist no Spotify que é assim. Aí eu ouço e eu falo, meu Deus, sabadão, sol, cerveja, churrasco. E aí eu já fico, galera, vem aqui pra casa, vamos curtir piscina. Já acende o gatilho de consumir. Quero consumir, quero consumir, quero consumir. Ou quando eu vejo, sei lá, tô final da noite, assim, e aí eu vejo propaganda de um show espetacular, de uma banda que eu gosto. Quero sair, quero ir, quero fazer. Ou vejo aquela propaganda da CVC, de uma praia incrível, com aquele mar azulzinho batendo assim na areia, e aquela música atrás. Traga sua família, venha curtir um Réveillon na praia. Você fala, eu tenho que ir pra praia, tenho. Todo mundo vai pra praia no final do ano, por que eu não vou pra praia? São gatilhos que a gente tem que despertam a vontade de gastar, de adquirir sensações. Ir para a praia é só ir para a praia? Não, gente, ir para a praia é o quê? É diversão, descanso, foto no Instagram, cerveja gelada, água de coco. É verdade. Então, no final, é adquirir realmente essa experiência, ok? E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que todo mundo aqui já ouviu em algum momento, que fala que a razão é escrava da emoção. E a razão existe para racionalizar a experiência emocional. What? Ele fala o seguinte, gente, que, na verdade, a gente tenta dividir o ser humano em um ser racional ou um ser emocional. Quantas vezes as pessoas já ouviram, não, você é muito emocional, muito emotiva, e fulano é super racional, né? Porque eu, gente, sou o extremo da emoção, tá? Então, se for para fazer uma definição, eu sou, tipo, 100% emocional? Talvez. E aí ele fala o seguinte, que, na verdade, a nossa razão ela vem para justificar as nossas emoções. Ou seja, na verdade, nós não somos, na essência, seres racionais. Só existem pessoas que conseguem racionalizar melhor as emoções e trabalhar e justificá-las de uma maneira mais consistente. Essas pessoas são mais racionais. E existem outras pessoas que elas lidam com as emoções de uma forma menos racional, e essas pessoas são consideradas mais explosivas, mais emotivas e etc. Porque nós temos a necessidade de rotular as pessoas, né? Então, a gente começa fazendo isso. Mas será que, de fato, como Wilfred Bion, sei lá, não sei como pronuncia, escreveu, será que, de fato, a razão ela consegue racionalizar a emoção em todos os momentos? Quem aqui nunca teve, sei lá, um acesso de raiva, de choro, de tristeza, de alegria, nem que seja risos descontrolados? A verdade é que nem sempre ela consegue, tá? E a gente fala que isso chama falácia do planejamento. Muitas vezes você vai planejar, você vai lá, você vai se organizar, você vai se orientar, mas você vai, muitas vezes, gastar mais tempo, você não vai conseguir, às vezes, cumprir o que você planejou, vai gastar mais dinheiro, vai acabar se desorganizando. E essa falácia do planejamento ela vem por conta, muitas vezes, da nossa mente. Não só, é claro que existem situações que vão mudar o nosso planejamento, situações externas, mas, normalmente, quando essas situações internas acontecem, é muito decorrente dos nossos vieses, tá? E, ao nos planejarmos, a gente acaba esquecendo que existem diversas coisas que podem acontecer, inclusive com nós mesmos, ok? E, na verdade, faz parte. Isso faz parte. Se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de emoção e você consegue racionalizar 100% de tudo, parabéns. Você atingiu a evolução de Buda, iluminação total. Porque, gente, isso não acontece. Existem pessoas mais racionais que conseguem ter decisões mais racionais, mas, na verdade, todos nós
temos emoções, e essas emoções, em algum momento, se materializam nas nossas decisões e, vamos dizer assim, orientações e planejamentos financeiros, ok? Tá? E aí, eu trouxe aqui um conceito que muita gente já ouviu falar, que é baseado na economia clássica, que fala o seguinte, que os seres são racionais. A economia clássica ela se pauta nessa premissa que os seres humanos são racionais, ou seja, eles sempre vão tomar a melhor decisão para si. Esse aqui é o conceito da teoria clássica. E aí, na década de 60, 70, começou a se pesquisar assim, peraí, não necessariamente. Não necessariamente eles vão tomar as melhores decisões. Muitas vezes eles vão fazer um monte de merda, né? E o que ele queria era, na teoria, na racionalização, o melhor para ele. Mas ações que ele mesmo teve fez com que ele não atingisse esse objetivo. E aí começou-se a pensar, nossa, mas assim... Não, isso aqui não funciona nas finanças comportamentais, nas finanças pessoais. Isso aqui é uma falácia, né? Então, o Richard Thaler, ele batizou as pessoas, ele começou a estudar isso na década de 60, 70, e ele batizou as pessoas como econs, que são os idealizados, e os umas, que são os reais. Os econs nada mais são que pessoas que agem como a economia clássica prevê, ou seja, ele é um agente racional que sempre vai tomar a melhor decisão para si mesmo. E os umas são os seres humanos da economia normal, que são as pessoas que tomam decisão por impulso, que se endividam, que acabam mudando o planejamento no meio do caminho porque teve um desejo descontrolado de fazer tal coisa, que emprestam dinheiro para a família várias vezes, mesmo sabendo que nunca vai receber, que tomam decisões irracionais mesmo, tá? Então, esse conceito começou a ganhar força e a gente teve aí diversos pesquisadores que começaram a estudar esses comportamentos humanos no aspecto financeiro, e aí eles chegaram à conclusão que, na verdade, nós somos influenciados pelas nossas emoções de uma maneira muito significativa. E isso faz com que as nossas decisões elas não sejam, de fato, racionais na sua completude. Nem as mais racionais, muitas vezes, são racionais, se é que você me entende. Inclusive, eles ganharam a gente tem 2 pesquisadores que eu não trouxe aqui na apresentação, que ganharam o Nobel, trazendo justamente esse conceito das finanças comportamentais, né? Onde, na verdade, eu não olho, não considero aquele ser racional, mas eu sei que ele é humano e que as decisões dele está baseada nos seus vieses emocionais, cognitivos, nas suas experiências passadas, na forma que ele enxerga a vida, tá? E isso muda a relação dele com o dinheiro. E aí a gente tem o Dan Ariely, que é um professor de economia comportamental da MIT. Eu adoro ele, porque ele estuda de uma forma muito assim, fácil de você entender. E ele começou a explicar por que nós somos previsivelmente irracionais. Por que a gente toma tanta decisão meio doida, sabe? No impulso, mesmo sabendo que a gente não pode tomar. E por que a gente age por impulso? Por que a gente sempre comete os mesmos erros? Por que a gente não consegue aprender com as nossas próprias experiências? Então, ele começou a fazer esses estudos e trazer aí, vamos dizer, alguns conceitos para poder explicar. E aí, o primeiro que ele traz é o da relatividade, gente. É um conceito muito interessante, que ele fala o seguinte, olha só, supondo que você vai num restaurante, e aí você chega no restaurante e o primeiro prato que você vê lá, ele custa, tipo, R$30. Normalmente, no seu dia a dia, você acharia R$30 caro para pagar por um prato daquele. Mas quando você começa a descer e você fala, nossa, esse custa 60, 70, 80, e aí você vê que aquele prato é muito barato. Então, na verdade, você olha para aquele prato de R$30 e fala, não, isso aqui está tranquilo, dá para eu pagar. Então, talvez você, pensando no seu consumo, na sua forma de consumo, não valeria a pena pagar aquele R$30 para aquele prato. Mas, baseado, já estou ali, todos os outros produtos são mais caros, então você acaba relativizando a escolha. Então, a relatividade nossa mente está sempre procurando meios de comprar as nossas opções para poder fazer uma escolha rápida e sem maiores esforços. Então, a gente tem uma tendência, sim, de comparar com preços e situações que a gente já viu e tomar decisões baseadas nesse valor ou nessa qualidade ou nesse tempo desse esforço. E isso faz com que, muitas vezes, nós tomamos decisões irracionais, como, às vezes, comer em um lugar que você não queria, pagando um preço de 30, 40, 50, porque, se você olhar os restaurantes perto ou o cardápio, os valores de outros pratos são muito mais caros, quando você poderia simplesmente não comer ali, ok? Um outro ponto que ele traz é o preço do que é grátis. Quem aqui muitas vezes já comprou coisa porque falava, não, leve 3, pague 2.
E isso é uma coisa que acontece, porque ele fala que o grátis não é só uma ausência de preço, ele é um gatilho. Então, quando você ouve assim, nossa, isso aqui, sabe, pode entrar aqui no museu, quarta-feira de graça. Às vezes você não gosta de museu, você está visitando um lugar, não estava no seu planejamento ir no museu, mas por ser grátis, você fala, vou lá. Não, de boa ir no museu, tranquilo, de graça, não vou pagar nada, não vou pagar 18 euros, né, 9 euros, seja o que for. Vou entrar no museu mesmo sem querer. Porque, se é de graça, eu posso simplesmente não gostar e está tudo bem. Porque, quando eu pago, eu crio expectativa. E, quando eu crio expectativa, eu me frustro. Ok? Então, o grátis é essa ausência aí, vamos dizer, de preço, que, na verdade, é um gatilho para você consumir, para você gastar tempo, para você visitar, para você adquirir, e assim sucessivamente, tá? Um outro ponto que ele trouxe é a falácia da oferta e da procura. Eu trouxe o exemplo do ganso aqui, que ele traduz esse fenômeno natural da impressão. O que é isso? Foi feito um experimento com alguns gansos e percebeu-se o quê? O ganso ele é muito apegado à mãe ganso, porque é a primeira coisa que ele vê quando ele abre os olhinhos lá, quando ele nasce. E aí eles foram fazer uma pesquisa e trocaram a mãe ganso por um ser humano, né? E aí ele ficou lá, os gansinhos acordaram, né? Viram ele e passaram a seguir ele a vida inteira, porque a primeira coisa que os gansos viram foi ele. E eles criaram ali uma primeira impressão e que gerou, vamos dizer assim, uma relação emocional, ok? E aí ele fala que isso também funciona para a gente. Nós temos aqui, nesse conceito que ele traz, o fenômeno da ancoragem. O que é o fenômeno da ancoragem? Um exemplo muito, muito rápido. Ele fez uma outra experiência com os alunos lá do MIT e ele levou uma garrafa de vinho para a sala. E ele falou assim, eu quero que vocês anotem numa folha os 2 últimos dígitos do CPF, né, de vocês. Todo mundo foi lá e anotou os 2 últimos dígitos. Aí ele foi lá e pegou a garrafa de vinho e falou assim, eu quero que vocês verifiquem a garrafa de vinho, analisem, então ele passou para todo mundo da sala, e anotem numa folha qual preço você daria para essa garrafa de vinho. E o que ele percebeu? Que os alunos que tinham os 2 últimos dígitos maiores, ou seja, 92, 78, precificaram mais cara a garrafa de vinho do que os alunos que tinham os 2 últimos dígitos como 10, 20 e etc., que precificaram mais barata a garrafa de vinho. Por quê? Porque nós não fazemos ou não queremos fazer o exercício de julgar aquele item, o valor daquele item. Nós, na verdade, temos, vamos dizer assim, nossos valores eles são influenciáveis, ok? E o custo das normas sociais, que aí eu vou até passar bem rápido aqui, eu acho que todo mundo já passou por alguma coisa assim. E um exemplo que eu sempre trago é, sua mãe acharia normal você querer pagar para o almoço de domingo que ela faz? Não, mãe, eu vou te pagar aqui R$100 porque você está cozinhando aqui domingo. Não. Ela vai olhar e falar, menino, você é doido? Máximo compra ali um ingrediente no supermercado. Porque, na verdade, a sociedade ela tem normas, ela tem comportamentos que elas já esperam e que nós tendemos a agir como eles. Então, é normal, por exemplo, que a gente acabe almoçando toda sexta-feira em um lugar mais caro, porque todo mundo do trabalho vai. É normal que eu tome um café de R$7 todos os dias, porque todo mundo do trabalho toma café depois do almoço. Então, né, acaba que eu também vou tomar. Então, assim, as normas sociais elas condicionam os nossos comportamentos, tá? E a gente toma decisões muito irracionais baseadas nelas. A influência da excitação. A influência da excitação nada mais é do que a gente age por impulso quando nós temos um forte apelo emocional com aquele item ou aquela situação, ok? Então, às vezes, você quer muito no show do Sandy Júnior. Você vai pagar quanto? R$400. Para a gente vai ter valor, porque ela tem um apego emocional. Para outras pessoas, é só tipo, Sandy Júnior, minha infância, nossa, mas às vezes não tem todo aquela realmente valor para ela, né? Mas ela paga R$400, tá? E aí, diversas outras situações que a gente pode falar. E isso tudo acontece porque nós temos o nosso lado consciente, que é racional, mas também nós temos um lado intuitivo, e isso é científico, que é irracional. E ele procura tomar decisões rápidas para não ter esforço. Então, as pessoas perguntam, nossa, depois que eu casei, né, perdi a paixão, o amor acabou. Gente, isso é científico. Sabe por que você perde aquela excitação do primeiro momento? Porque se o seu cérebro tiver que estar apaixonado durante 30 anos, ele vai pifar. Imagina, você ficar lá, taquicardia, nossa, meu Deus, preciso me arrumar. Então, ele vai entrar no modo automático. Não é que você não tem paixão, mas agora ela é um hábito. E quando vira um hábito, é automático, é inconsciente, é fácil, o cérebro ele não tem esforço para fazer aquela ação.
Então, isso é natural. O cérebro ele sempre vai procurar formas de economizar energia. Porque se você tiver que viver durante 30 anos, tendo aquelas sensações, tendo que pensar para tomar decisões, tendo que racionalizar, você não consegue, você vai pifar, você vai ter esse burnout aí tão famoso hoje nas instituições, tá? O burnout nada mais é do que uma utilização excessiva do cérebro, baseada em diversos fatores, dentre elas ansiedade, pressão e diversas outras coisas, ok? E aí aqui eu trouxe só um exemplozinho de qual que é essa parte intuitiva intuitiva e irracional, perdão, gente, intuitiva, inconsciente e automática do nosso cérebro, ok? Tá? Então, essas questões elas são difíceis de resolver, porque nós temos esses comportamentos irracionais, mas a gente pode começar como? Ganhando consciência das nossas vulnerabilidades. Então, a gente tem que começar perguntando, como é que começou esse hábito de sempre gastar dessa forma? Como é que começou esse hábito de sempre comer quando eu estou passando por essa situação? Como é que começou esse hábito de fazer tal coisa em determinado momento? Pense, comece a entender os seus comportamentos, a conhecer as suas ações, a se familiarizar com os seus sentimentos. Isso vai fazer com que você perceba como você reage. Então, e isso, claro, do aspecto da sua vida como um todo, mas principalmente do financeiro. Anote no seu celular, anote no caderninho, todas as vezes que você agiu por impulso e relacione essa ação a uma sensação. Você vai começar a entender que existe um padrão de comportamento. A gente tem que prestar atenção nas nossas decisões, porque é assim... Quem é que já viu O Poder do Hábito, o livro? Gente, é um livro maravilhoso, eu recomendo assim, ó, demais, 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 demais. Porque ele fala justamente sobre como nós criamos os hábitos e como a gente faz para reprocessar, né, vamos dizer assim, reprogramar os hábitos. Um hábito, ele nunca some, ele é alterado. Então, o que ele fala? Você precisa começar a pensar, a fazer isso que eu falei aqui. Entenda como você reage, por que você tem aquele consumo, por que você sai do seu planejamento. Quando isso acontece, crie um padrão e substitua aquela sensação, aquele momento, aquele gatilho que faz com que você faça aquilo por um outro gatilho que seja saudável. Então, eu sempre vou sair para comprar. Não, vai sair para, às vezes, fazer um exercício, para, sei lá, visitar sua avó, visitar sua mãe, visitar um amigo. Mude esse gatilho, ok? E aí Sócrates disse que uma vida não examinada não merece ser vivida. Talvez seja o tempo da gente inventariar as impressões e as âncoras das nossas vidas, mesmo que antes tenha parecido totalmente razoáveis. Será que elas ainda são? Será que as nossas ações e as nossas... reações não, né? Nossas ações e as nossas escolhas, elas são razoáveis? Será que o que a gente faz realmente faz sentido? Será que é importante, autêntico e justificável, ok? E aí, eu vou encerrar aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Tem uma pesquisa do Instituto de Tecnologia que fala que 85% do sucesso financeiro depende da personalidade, habilidade de se comunicar, negociar e liderar. E apenas 15% depende do conhecimento técnico. Então, na verdade, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de quê? A gente está falando de mudar o seu mindset financeiro. Eu passei aqui um pouquinho para frente, depois vocês podem disponibilizar a apresentação. São algumas dicas mesmo de como trabalhar essa consciência. E aí aqui eu trouxe. Tenha consciência financeira, tá? Esse é o primeiro passo para você mudar a sua mentalidade e criar novos e mais saudáveis hábitos. Dê um passo de cada vez, disponha-se a mudar as suas crenças, o que você acredita, e defina os seus objetivos, ok? Priorize a atenção aos comportamentos que você deseja deixar de praticar e descubra quais são os gatilhos que te fazem voltar a cometer os mesmos erros, que foi o caso que eu falei. E foque em construir um novo comportamento. Às vezes, vai ser necessário um acompanhamento psicológico, com coach, com terapeuta. E isso faz parte, porque muitas vezes os nossos vieses e as nossas reações estão pautadas em experiências passadas que nós tivemos, ok? Faça escolhas baseadas no seu interesse de longo prazo. O que você vai deixar de fazer se usar esse dinheiro agora com algo que realmente não é necessário? Então, supondo-se, por exemplo, que você separou R$1.000 para gastar na semana. A tendência é que você, no início da semana, você tenha muito mais flexibilidade de gastar com coisas que você não precisa, porque você tem a falsa ilusão de que você tem R$1.000. Quando chega sábado à noite, você percebe que sobrou só R$100 aqueles 1.000, só R$5 aqueles 1.000, você vai entender que, na verdade, as suas escolhas para aquele longo prazo de 7 dias, vamos dizer assim, elas não foram consistentes com as suas necessidades, ok? Então, façam esse exercício.
E limite as opções e tome decisões concretas para aumentar as chances de sucesso. Ou seja, defina os seus objetivos, defina as suas ações, priorize elas e reveja elas sempre que necessário, tá? Entenda que nós precisamos, muitas vezes, direcionar os nossos esforços. Nós não somos super-homem, nós não conseguimos mudar a nossa realidade de uma vez, vou sair daqui agora, acabou, estou construindo um novo momento. É realmente isso, é construção de uma nova forma de pensar, ok? E compre experiências. O que é isso? Compre, de fato, experiências, sensações, emoções que estejam atreladas ao seu propósito, aos seus objetivos. Faça disso uma diversão. Então, é uma coisa importante, utilize o dinheiro de forma que isso seja divertido e não um peso. Tá? Compre tempo, é uma outra coisa maravilhosa. Muitas vezes as pessoas elas trabalham para ter dinheiro, mas só trabalham, né? Então, até onde faz sentido? Pague agora, consuma depois. Isso é uma coisa bem legal, porque se você normalmente deixa para pagar depois, aquela experiência vira mais um fardo do que realmente uma sensação tranquila. E já foi mostrado que as pessoas elas gastam mais energia planejando as coisas que elas querem fazer do que usufruindo, de fato, da experiência. Quantas vezes você ficou lá planejando a sua festa, suas férias, e chega lá, você... tá, né? Tá vivendo muito menos o presente, né? E pergunte-se, este é um dinheiro feliz? Eu estou gastando esse dinheiro de forma que vai garantir, de fato, um retorno máximo do meu bem-estar e da minha felicidade? Esse dinheiro realmente está sendo investido de uma maneira inteligente, ok? E o novo mindset, essa nova forma de enxergar a relação com o dinheiro, aliada a um planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro é definir o objetivo, fazer um orçamento, definir as ações que têm que ser efetuadas em cima dessas duas primeiras etapas e eleger prioridades, ok? E isso faz com que você consiga alcançar resultados. Então, não é simplesmente fazer uma planilha de orçamento e controlar despesa e receita. É entender a sua relação com o dinheiro e entender que ele tem que estar atrelado, sim, aos seus valores. E os seus valores têm que estar atrelados aos seus objetivos, ok? Na verdade, é uma coisa até recíproca, né? Os seus objetivos têm que estar atrelados aos seus valores, que vão estar atrelados ao teu propósito, e isso você vai conseguir, de fato, atingir ele, aquilo que você determinou, e vai ter sucesso de forma sustentável, né? Que é o que a gente procura aí para a vida. Galera, é isso.